retorno na pergunta, mas podem ir colocando ali, tá? Tem ali no Instagram que é tipo um ponto de interrogação. Se vocês olharem ali do lado onde está escrito adicionar o comentário, tem um ponto de interrogação. Então, vocês que quiserem fazer perguntas, podem mandar como comentário, mas também pode clicar ali, que daí ele já vai direto para as perguntas e de passar, né, os comentários, tá? De fazer comentários, e aí é assim que usar, daí a gente faz as respostas, certo? Pode continuar. Desculpa que eram questões burocráticas. Não, tranquilo, então, eu estava relembrando que algumas semanas atrás, em março, né, no mês passado, na verdade, a gente fez a live falando um pouquinho sobre a história de São José, né? Tivemos o convidado do professor Vilmar, e nessa live a gente falou, mas muito rapidamente, né, sobre a participação da população indígena no município, né? Nós temos poucos registros históricos oficiais sobre a presença dos guaranis, né? Tudo, praticamente, o que se tem foi escrito sobre, né? Foram os brancos escrevendo, na visão deles, a participação da população indígena, né? E aí eu estava me recordando, né, dos livros que a gente tem, dos memorialistas no município de São José, né? O professor Wilson Farias, os autodidatas, né, Osni, professor Osni Machado, né, também um outro memorialista, o Gilberto Gerlach. Então, são alguns dos senhorzinhos que tiveram a preocupação ao longo da vida de garimpar documentos, né, e registrar diferentes fontes históricas a história do município. Mas mesmo com esse esforço, como a gente vem de uma preocupação muito recente com a memória, né, do município, uma preocupação muito recente em preservar a memória nos documentos, muita documentação foi jogada fora, e a visão das populações indígenas no território de São José que a gente tem, são também visões muito frutos de um olhar europeu, né? Um olhar europeu ou de um olhar de um descendente de europeu, um olhar que traz em si muita colonialidade, né? Então, me recordo num dos livros do professor Gerlach, do professor Osni Machado, de ter uma pintura feita por Debré, né, quando ele esteve no século XIX, em Florianópolis, em São José. Debré fez uma pintura de um ataque indígena na região do Sertão do Maruim, em São José, e esse ataque indígena, ele foi registrado pelo olhar, né, de quem estava sofrendo essa invasão, mas trazendo, então, uma conotação ruim dessa ação indígena, né, como se o indígena ele fosse o infrator, mas não enxerga que quem invadiu primeiro a terra foram os brancos que invadiram a terra que os indígenas ocupavam, né, e a ação da invasão indígena, na verdade, foi uma reação diante dessa ocupação, dessa violenta ocupação que foi a colonização, a imigração, que a gente costuma ver nos livros de um olhar muito brando, né? Como se tivessem aspectos apenas positivos essa imigração europeia, né? E aí esquece de muitas vezes lembrar que essa imigração europeia, ela se deu às custas de mão de obra escravizada, de origem africana, e do massacre das populações originárias, né? E que isso, infelizmente, aconteceu em todo lugar no nosso país, inclusive no município de São José. E é muito recente esse movimento de reconhecimento das aldeias indígenas nos nossos municípios vizinhos, né? Certamente São José teve.
quando a gente ouve ainda alguma notícia, algo, né, mostrando esse movimento dos indígenas no estado, ainda tem aquela ideia assim, ah, por que que eles não ficam no lugar deles, né? Como se a gente Sim. estivesse no nosso lugar, na verdade a gente está no lugar deles, né? Como se eles não tivessem esse direito de se deslocar, como nós temos, né? De ir e vir a qualquer lugar, eles também têm, né? Como se, vamos dizer assim, eles precisam ficar circunscritos só àquele espaço, eles não estão naquele espaço, então eles não são indígenas, né? A gente que dá esse nome, né? A gente que intitula eles, nomeia, né? Como se a gente tivesse esse poder de dizer quem é Isso. indígena. Nada mais colonizador e nada mais que seja um retrato da colonialidade é você querer nomear o outro, dizer o que o outro é, né? É bem fruto da nossa visão ainda muito encharcada dessa colonialidade, né? E muitos estereótipos indígenas, né? Muitos estereótipos sobre o sujeito indígena, né? Falou de uma coisa bem importante. Essa semana ainda na UFSC, que a gente estava conversando sobre a interculturalidade e a cultura, as culturas indígenas, né? A gente nunca pode dizer no singular, né? Porque são muito variadas, né? Mesmo quando se trata dos guaranis, depende do povo guarani que está falando, né? Tem muita variação. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com as nossas nomenclaturas, porque as palavras elas têm um poder, né, de estar trazendo uma visão de mundo. Então a gente tem que cuidar das palavras. Mas tu falou uma coisa assim bem importante que a gente conversava na aula esses dias, de que a sociedade costuma dizer, nossa, mas as aldeias urbanas, né, tem tanto índio com aldeias tanto perto da cidade, mas não é, que na verdade foi um movimento contrário. A cidade que foi crescendo e se aproximando dos agrupamentos indígenas, né? Então, a gente costuma ver sempre do nosso ponto de vista, né? Então, às vezes tem dificuldade, né, de ter esse olhar assim de alteridade, de ter uma empatia, né, maior. E essa dificuldade também que a gente tem na nossa sociedade de querer cristalizar as culturas que a gente percebe como sendo muito diferente da nossa cultura, então a gente costuma categorizar esse outro, esse exótico, querendo cristalizá-lo numa forma muito específica de cultura, né? Não dando o direito de atualização dessa cultura, e isso é muito sério, né? Como tu mencionou, ainda, inclusive nas escolas, né? A gente costuma ouvir por diferentes fontes, infelizmente até às vezes professores, que tem essa visão, né? Que se o indígena tem um celular, que se o indígena frequenta a universidade, então deixou de ser indígena, né? E aí a gente precisa lembrar que assim como quem nasce em São José continua sendo um josefense, independente do lugar que vai, né? A pessoa guarani, né? Ela também vai continuar sendo guarani, independente da onde vá e com que objeto tenha posse, né? Então, a gente tem uma dificuldade. A prof entrou. Ah, entrou? Entrou. Eu Ah, tentando entrou. botar ela junto aqui, mas tá dando aquele problema de novo, tu acredita? Ai, que Certo. ódio. Não tô conseguindo botar a gente junto de novo. Tá. Então, vamos fazer Então, assim. Eu vou entrar com ela, pode ser? E daí isso, depois a gente claro. responde. Pode ser? Conversa com ela, Tá? sim, Isso. claro. Ela depois a gente Depois vai a gente faz a parte dialogando. da conversa, então, tá bom, Tá certo. pessoal? Só para a gente também não atrasar a prof, né? Para ela conseguir entrar aqui com a gente. Então, eu vou ter que me despedir da Jana. Jana tem que clicar lá no xizinho lá para sair. E aí eu vou chamar a prof. James. Vamos lá, então.
Pessoal, não se preocupem que esse horário mesmo é terrível a internet, tá? Eu sei que o pessoal tá falando ali que tá ruim a internet, não se preocupem que eu imagino, eu imagino que a minha também trava. Esse horário é muito requisitado, né? Nas lives. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Arrumando aqui, tá meio desregulado aqui. Tudo bem, e Deixa você eu como está? posso falar teu nome, qual é o teu nome correto para eu falar corretamente? Tá, o meu nome em português é Jenis Martins Timóteo e em Guarani é Araí. Ah, beleza. É porque eu não ia me arriscar a falar o teu nome errado, né? Não, mas estava certo, como você falou. Ah, então tá. Eu sou Luciana, um prazer em te conhecer, mesmo que seja virtualmente, né? Eu tentei colocar nós três ali junto, tentei colocar Ah, a Jana, mas não consegui. Não sei o que que tem nesse meu Instagram, que é alguma configuração que eu fiz que eu não estou conseguindo. Então, assim, Janice, eu vou te explicar como é que a gente vai fazer mais ou menos, né? Se a gente fizesse nós três juntos, era mais fácil. Então, a gente vai fazer tá. uma primeira Aham. fala contigo. Aí, o que que eu avisei para os alunos, né? Que se eles tiverem algum questionamento, eles têm a possibilidade de ir colocando ali, né, nos comentários, ou clicar num botãozinho que tem ali perto do lado do comentário, que é um ponto de interrogação. Também dá para mandar perguntas por ali. Já temos uma, inclusive, mas eu vou deixar tu falar primeiro, se apresentar. E aí depois a gente retorna a Jana para falar um pouquinho, para a gente fazer a finalização. Pode ser? Pode ser? Então, eu gostaria que tu te apresentasse para a gente conhecer um pouquinho, né? Um pouquinho sobre ti, sobre a tua profissão, né? Que tu também és professora, Aham. como é que é essa tua profissão, como é que é essa tua escola, para a gente conhecer, porque a ideia é a gente dialogar, conhecer e aprender, né? Acho que essa é a função da escola, essa função da história, né? Eu acredito que também tu, como professora, também pensa nessas questões. Então, eu vou começar contigo, então, te apresentando. Bom, já falei meu nome, né? Jenis Martins, mas todo mundo conhece como de Araí, que é a junção do meu nome com o meu apelido e o nome indígena, né? O nome Guarani. Bom, eu já sou professora há 6 anos, aqui né, na escola de Biguaçu, na Verato Pampo Tujá. E 6 anos que eu leciono disciplina de história também, né? E agora sou professora efetiva, né? Esse ano eu entrei como efetiva. E eu leciono 6 matérias, né? Nessa escola, incluindo a disciplina de história também. Então, a nossa escola, ela é uma escola que ela é bilíngue, né? Na verdade, trilíngue, porque falam, a gente ensina o português, né, o guarani e o inglês também. Aí tinha o espanhol, mas deixou o inglês. E a nossa escola, ela é uma escola que é uma escola técnica em meio ambiente, né, em conhecimento ambiental. E tem mais ou menos, acho que uns 65 alunos, né, incluindo o ensino séries iniciais, fundamental, o médio e o EJA. E somos em 12 professores, todos indígenas, né? E um diretor que é não indígena. E a nossa escola, ela não é uma escola tão grande, é uma escola pequena, né? Com poucas salas de aulas, mas está funcionando bem, por enquanto ainda. Uhum. Vocês estão funcionando presencialmente agora, então, né? Estão dando A aula gente normal. começou oficialmente já esse ano, né? O ano Aham. passado a gente fez um pouco presencialmente, e não há como fazer aula remota, né? Eu acho que não é só a nossa escola que está com esse problema, né? Mas todas as escolas do Brasil, né? E a nossa escola indígena, então é mais difícil para nós, né? Fazer aula remota, porque os alunos não têm as tecnologias necessárias, né? Não tem computador, não tem o celular, é difícil. A gente tem um computador na escola e os professores, alguns deles têm um computador em casa. Então, aula remota é uma coisa muito difícil para a gente se fazer, né? Uhum. Apesar de a gente estar tomando todos os cuidados necessários na aldeia, né?
para fazer a aula esse ano. É difícil, porque nossa aldeia ela é muito perto da cidade, né? Então, bem dizer, no meio de Biguaçu, aqui em São Miguel. Então, é muita a cidade cada vez mais próxima, chega mais próxima da nossa aldeia. Então, a gente está tomando os devidos cuidados, mas está difícil. Imagino. Bom, então vocês conhecerem um pouquinho sobre a Jenis. Jenis, eu vou aproveitar a pergunta que um aluno já fez, daí tu fala um pouco, já aproveitamos e já juntamos com a minha pergunta. Um menino colocou aqui, ele perguntou sobre a questão do Guarani. Em que regiões, né, que tem a comunidade Guarani, se tem fora do Brasil, se é só aqui no Brasil. E daí eu gostaria que tu contasse um pouquinho sobre a tua comunidade Guarani, aqui, como que ela é ali em Biguaçu, né? Provavelmente tu tem contato com as outras comunidades aqui da região. Se tu quiser falar também sobre elas, pode, mas se quiser pode falar só da tua ali, né? Como que é? O dia a dia, vamos dizer assim, de vocês? Bom, a etnia Guarani ela não tem só no Brasil, né? Então, tem a Argentina, né? A Bolívia, o Paraguai, o Uruguai. Então, tem a etnia Guarani. E o nosso Guarani aqui, nós se dominemos Nhandeva, né? Que é o mesmo que Chiripá para nós, né? É um subgrupo de Nhandeva, então. Eu acho que é um pouquinho diferente das outras aldeias, né? Uhum. Bom, e aqui na nossa aldeia a gente tem 33 famílias agora, né? 33 famílias. Mais ou menos, acho que umas 120 pessoas, mais ou menos, incluindo as crianças, né? Bom, e na nossa aldeia, a rotina da nossa aldeia funciona assim, né? Falando de todo mundo. De manhã a gente trabalha na escola, né? A maioria daqui são professores, trabalham nas escolas e alguns trabalham fora, né? Fazendo trabalhos diários, assim, fora da aldeia. E nosso sustento mesmo vem do artesanato, né? A gente vende artesanato, vende os colares, os balaios, que a gente faz para sobreviver, né? Mas com essa pandemia tá difícil, né? De vender qualquer coisa que não pode sair na cidade, né? E até é difícil receber as pessoas aqui para comprar, né? Uhum. Então, inclusive, a gente tem o Instagram até que a gente vende os artesanatos nossos, né? Tu divulga depois pra gente também, que daí a gente Sim. posta aqui no nosso Instagram, daí o pessoal já consegue ver o perfil direitinho. Uhum. Aí, nossa aldeia aqui, a gente tem uma trilha também, né? Que quando as pessoas de fora, quando podia receber visita, né? Tinha uma trilha também que a gente tirava o sustento dali, né? Da trilha. E a gente faz plantação também aqui, né? Sobrevive com as plantações que a gente faz na aldeia. Inclusive, amanhã tem a limpeza do milho, né? Que a gente planta o milho nativo na aldeia. E mais alguns produtos também naturais, né? Então, mais ou menos esse é o dia a dia da nossa aldeia, né? A gente trabalha, quem não está na escola, trabalha na roça ou, ou com artesanato mesmo. Então, é assim. E eu tenho uma curiosidade, eu como professora já fui visitar, né? Mas os nossos estudantes, infelizmente, já faz algum bom tempo que a gente não pode sair de São José para fazer uma visita, né? Acho que a última vez que a gente pôde ir a última turma que eu levei, acho que foi 2000 e olha, faz bastante, acho que foi 2015 ou 2016, porque os nossos ônibus daqui de São José, o escolar, não podem sair de São José. Uma questão ali Não. que a gente abrigou várias vezes por causa disso. Mas eu lembro que quando a gente chegou assim na escola, logo na entrada da escola tem uma casa de reza, né? E aquilo chamou bastante a atenção dos estudantes, porque, né, foi explicado o que se fazia ali. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse espaço, né? Até porque a gente até colocou no nosso cartazinho, né? Uma foto de um objeto que é bem característico, né, da etnia Guarani, que eu não vou falar, não vou falar, que eu quero que tu explique, né? Mas que tem a ver também com essa casa de reza, né? Esse espaço tão importante para vocês. Acho que naquela época era aquela menorzinha, né? Eles ainda não tinham construído a outra.
Então a gente só tinha visitado a antiga, né? Ficava ali próximo da escola, mas eu acho que agora já tem uma outra maior, né? Bom, na entrada da nossa aldeia tem uma casa, mas a casa é artesanato, né? Você Isso. falou na entrada da aldeia ali é a casa É na artesanato. subidinha, não, lá onde tem a escola mesmo, do ladinho da escola ali, na entrada da escola. Na entrada da Uma escola, casinha de madeira, assim. madeira. Era menorzinha, talvez nem exista mais, mas era bem na entrada. Daí subia, né? Ia até quando a gente descia do ônibus ali, onde tinha essa casinha onde vendia o artesanato, daí a gente subia a pé. E daí ali bem próximo da escola tinha uma casinha de madeira pequenininha. E daí depois eu acho que eles estavam construindo ainda a casa de reza. Mas daí a gente não chegou a visitar. Bom, eu acho que como é que é? Um quiosque, não é a casa de reza ainda, eu acho que era um quiosque, né? Era um Isso, quiosque isso. onde os alunos faziam, porque antes de começar as aulas, todo dia a gente faz a roda de petenguá, que é o cachimbo, né? Então ali era a casinha para fazer o fogo e fazer a roda de petenguá ali, né? Que os alunos sentavam em redor assim, do fogo para fazer a oração antes de entrar na sala de aula. Aí, porque normalmente a casa de reza ela é escondida, é para cima um pouco do mato, não dá para ver a casa de reza ainda. Sim, Bom, sim. E ali eu daí acho que era só o quiosque mesmo. isso, o professor lá na época, ele explicou só ali pra gente, né, como é que funcionava, mostrou pra gente, né, também a questão do fogo, falou, né, da importância do fogo. E sobre essa casa de reza, né, que ela existe, né, tu falou que ela fica mais afastada ali. Qual que seria a função dela ali dentro da comunidade de vocês? Bom, a nossa casa de reza, ela é como se fosse a primeira escola para nós, Guarani, né? Como se fosse a primeira escola que a gente recebe todo o ensinamento, né, dos pessoas mais velhas, que a gente chama dos xeramões, né? E além de servir como a primeira escola nossa, né, ela é um lugar sagrado que a gente entra lá para rezar, né, para dançar, e é um lugar que a gente se comunica direto com Deus, né, que é o Nhanderu nosso. Então, é uma forma de estar mais perto de Deus, né? É como se fosse a igreja para vocês não indígenas, né? Tipo, a igreja católica cristã. Então lá a gente reza, canta, faz as orações, aí serve como um lugar também que é contadas histórias, né? Que é lá que os mais velhos contam as histórias para os mais novos, né? Que repassam as histórias do nosso povo guarani, né? Porque antigamente era tudo oral, né? E agora continua ainda a maioria das coisas sendo oral, né? Então lá serve lugar sagrado, como escola, como nossa primeira casa também, onde que os mais velhos passam ensinamento para nós, né? Porque nós consideramos eles como os primeiros professores nossos, né? Então é a primeira escola, a gente aprende a vida religiosa, tipo, como a gente se forma, é tipo uma casa que dá uma formação para nós, né? E tem os líderes religiosos nossos que ficam lá dentro. Até Então, a Jana, é a de Jana comunicação comentou com Deus aqui. mesmo. Isso, a Jana até falou, já que tu estavas falando sobre a questão da educação, né? Que vai além da escola, a Jana colocou aqui, ó, se tu poderia falar um pouquinho dessa ideia da educação para além da escola. Porque na nossa sociedade que a gente acha que não, né? Que educação só está dentro da escola, né? Mas qual que seria essa educação além do espaço escolar dentro da etnia Guarani? É que é assim, que para vocês não indígenas, assim, a educação escolar ela é separada da educação que a gente recebe em casa, né? Assim. Então, para nós não é tudo separada, né? Assim, tipo, a educação nossa. A educação é uma só, né? A gente aprende, tem uma educação escolar na escola, mas a gente recebe uma educação em casa, no OPAN,
O PUE é casa de reza que tô. O PUE é mesmo casa de reza, né? Na casa de reza, então a gente aprende também educação nas roças, né? Na roça, fazendo artesanato, cuidando dos filhos, na horta fazendo artesanato. Então a nossa educação, ela não se aprende só na escola, né? Então não é nada separado, é uma coisa só para nós. É Uhum. como se fosse as disciplinas, né? Disciplinas escolares de vocês não indígenas. Vocês são tudo separadinha, né? Para nós não, para nós como se fosse uma só. Porque, né, ao mesmo tempo que tu aprende história, tu já tá aprendendo história e matemática, ou história e português. Então nada se separa, aqui é tudo junto, é uma coisa só, né? Uhum. Mais ou menos assim. Uhum. Até me chamou atenção, aí chamou a atenção dos alunos, até eles perguntaram aquele dia, né? Que eles ficaram curiosos, o que que eles estudavam, né? O que que os adolescentes ali da idade deles estudavam, né? E aí tu falou um pouquinho já, né? Mas se tu quiser falar mais um pouquinho sobre como é que é, né, essa rotina, por exemplo, assim, a gente tem livro, né? A gente recebeu os livros, tal, tá, e tu me falou, livro de história, livro de geografia, livro de matemática. E Assim. como é que vocês organizam assim essa rotina então na escola, né? Dessas aulas, o que que eles estudam? Bom, a gente faz o planejamento, né? Como as escolas não indígenas, planejamento normal. Só Uhum. que a gente tem um currículo próprio nosso, né? Nossa matriz curricular é diferenciada. Então, a nossa escola é mais voltada para o meio ambiente, né? Para a cultura guarani, mas é mais meio ambiente. A gente até Uhum. usa livros, alguns livros a gente até usa, mas eu acho assim que a gente não tem muita utilidade, né? Porque a maioria dos livros distorcem a história, nossa história guarani. Então, né, que às vezes a gente pega um livro para dar para os alunos, para dar algum texto para os alunos, chega lá na hora de ler, a gente vê que tem muitas coisas distorcidas, sabe? Tem coisas que eles falam que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, nós preferimos usar os nossos próprios livros, né? Pelo menos aqui na Escola de Iguaçu, nós usamos os nossos próprios livros, a gente procura livros de autores guarani mesmo, né? Ou de outras etnias, porque o livro que o MEC manda para nós, que o governo manda para nós, acho que não tem muita utilidade, porque é bem diferente da nossa realidade, né? Não tem nem Uhum. como, sabe? É difícil mesmo. Uhum. Está longe da nossa realidade. Por isso que a gente prefere nós mesmos construir nossos próprios materiais, né? Nossos próprios materiais didáticos e procurar livros de outros autores indígenas mesmo. Uhum. Porque aí eles vão contar a nossa realidade mesmo, como é que é, né? Porque a realidade Uhum. indígena é bem diferente das não indígenas, né? Uhum. Legal. A gente até viu, tinha o livro, o mesmo livro de história que a gente usava na escola, tinha lá no armário, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, imaginei já até que vocês não usavam, porque quando a gente pega o livro aqui, a gente já percebe que tem essas várias falhas, né? Sim, Aí, como falasse ali da questão do meio ambiente, aí eu até vou juntar com um comentário que a Jana colocou aqui, ó, sobre a questão da cosmovisão guarani. Essa questão da relação, né, com o meio ambiente, com a natureza, é bem próximo, né, da visão do Guarani sobre o mundo. Daí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? São tantas questões que se fala hoje, né, que se tem que pensar nisso, mas é uma questão que já há muitos e muitos séculos já os Guarani já pensam, né? sim. Mas em que sentido a cosmovisão que você quer saber, assim? Tipo, Eu acho da relação. Não sei se é exatamente isso que a Jana colocou ali, tá? Até se a Jana quiser escrever melhor ali, identificar mais a pergunta, mas eu acho essa relação que nós, seres humanos, que nos separamos tanto da natureza ao longo da história, e como que vocês, penso eu que ali na escola de vocês, né? Ali na Escola Guarani, vocês tentam justamente estudar o meio ambiente, porque faz parte ali, né, do cotidiano, né? E eu acho que é uma visão de mundo
diferente do não indígena, né? De separar da natureza. Bom, aqui a gente ensina, né? A gente fala sobre o meio ambiente geral, mas não tirando, né? Não separando a cosmovisão, igual você falou, né? Então, ao mesmo tempo que a gente ensina as coisas real do meio ambiente, a gente ensina também o lado místico, né? O lado religioso da nossa cosmovisão. Porque para nós tudo tem, para nós tudo tem vida, né? Tipo, todas as plantas têm vida, né? Até a água para nós tem vida, as pedras também. Então nada é separado, né? Então, ao mesmo, os Giruá, às vezes, né? Uma árvore para eles é só uma árvore. Para nós não, para a árvore ela tem um espírito, né? Ela tem alma também. A terra, como a terra, né, também, porque para nós a terra é como se fosse a nossa mãe, né? Como a primeira mãe nossa. Porque é de lá que a gente surgiu, né? E um dia a gente vai acabar indo para a terra mesmo. Então a gente vê na terra como um ser vivo, né? Como se tivesse espírito, alma também. Assim como a água, as florestas. Então, para nós nada se separa, né? A árvore não é só uma árvore. Tem alma, tem espírito. Então é assim que funciona para nós. Uhum. Eu acho que tem uma pergunta aqui de um aluno. Vamos ver aqui só um pouquinho. Ele perguntou sobre a questão das aulas. A gente falou um pouco no início ali, teve um aluno que perguntou da. É o que a gente falou bem no início ali da live, né? Sobre a questão da aula ali. Não sei se ele quer perguntar, talvez, sobre como é que está sendo, porque a gente tem nessa questão distanciamento, álcool em gel, acredito que deva ser, são os mesmos protocolos que vocês têm que seguir também, né, dentro da escola. Não, sim. Aqui sim, tem que usar o mesmo protocolo, né? As máscaras, usar o álcool em gel. O distanciamento social é impossível. Aqui não tem como fazer, porque a nossa comunidade não tem, a gente mora muito pertinho do outro, né? Eu, como professora, tenho vários alunos que moram perto da minha casa, então o distanciamento social não tem. A gente faz o que pode para fazer nossas aulas, né? Como não tem como dar aula remota, não tem como ter distanciamento social, é uma dificuldade, né? Da nossa de fazer as aulas nessa pandemia. Então, a gente faz o que pode aqui, né? O álcool em gel a gente tem, as máscaras também, né? Mas distanciamento social é impossível mesmo. Imagino, né? A gente está se cuidando e cuidando dos alunos como pode, né? E também a gente não pode parar nossas aulas, né? Eu sei que é um momento crítico, um momento difícil, né? Só que a gente não pode parar nossas aulas, porque se a gente não dá aula presencial, não tem como, os alunos vão perder muitas coisas, já perderam quase um ano, vão perder mais, então não tem como. A gente se cuida, a gente faz os testes, né, para ver se ninguém tem Covid aqui. Aí quem tem até te deixa em isolamento, né, não, se manda ficar em casa, os alunos, né, precisam vir para a escola. Mas é difícil. Então, acho que não só para nós, né, indígenas, mas para todas as escolas do Brasil, do mundo, aliás, né. Tá sendo bem difícil, né, pra gente também. Uma outra questão aqui que a Jana colocou, já que a gente está falando de desafios aí, né, dessa pandemia, mas aí eu poderia, acho que eu vou abrir mais a pergunta assim. Já que tu és uma educadora, né, e tu quando foi estudar também, deve ter enfrentado os desafios de estudar fora da aldeia, né? Também já é um desafio. Mas aí eu queria que tu pensasse também assim, quais são os desafios agora, né? Que, que vocês estão enfrentando, tanto vocês, né, como adultos e os adolescentes e as crianças, assim, que tu poderia colocar para gente, né? Para a gente também, porque é o que a gente estava comentando antes no início, eu e a Jana, as pessoas, quando se fala, né, da comunidade, mas tem, a maioria dos alunos, né? Nossa, mas onde é? Tem mesmo, né? Porque a gente invisibiliza, né? E a gente nem lembra das realidades, né? E a gente só lembra muitas vezes quando vê na televisão, né, situações tal que a gente
que é televisionado, vamos dizer assim, né? Mas as realidades todas do Brasil estão enfrentando situações diferentes de dificuldades, né? Sim. Falar um pouquinho como é que está sendo, né, esses desafios atuais para vocês. Bom, na aldeia, né, bem antes de começar a pandemia já existe desafio, né? Já existe vários desafios na aldeia, nas escolas indígenas. Mas aqui foi uma das piores coisas, né? Foi a Covid, né? Que a doença chegou na nossa aldeia, que trouxe bastante problema de saúde para algumas pessoas, né? E outra dificuldade é sobre os trabalhos, que a maioria das pessoas trabalha fora da aldeia. Então, não tem como eles sair para trabalhar. E a maioria não tem nem como se sustentar, né? Porque alguns faziam artesanato para vender lá fora, né? Vender artesanato fora da aldeia. E tá bem difícil agora, né? Porque alguns tempos que, né, tipo, como eu sou professora, então até tem alguma dificuldade, mas nem tanto como algumas famílias, né? Que daí chega a faltar alimento também, né? Às vezes, daí o médico também poucas vezes vem na aldeia para atender, né? E então tem vários desafios. E os alunos também, né, que fazem faculdade fora, a maioria também não tem, né, tecnologia adequada para fazer as aulas das faculdades. Então, isso eu acho que são os piores desafios, né? E a nossa cidade também, que ela é muito perto da cidade, a BR passa em meio à aldeia, né? Que a BR corre também no meio da aldeia. Então, isso é uma dificuldade também, né? Com a pandemia. Mas fora a pandemia, nós já vinha sofrendo com algumas dificuldades na aldeia, né? A nossa água já está secando, né? Tem uma pedreira aqui do lado que toda vez que ela tira pedra, impacta na nossa água e vai secando. Então, e a poluição também, que é muito perto da cidade aqui. Sofre muito com a poluição também. Uhum. Então, são algumas. Então, os desafios vão além da Covid, né? Já existiam e só, assim, pioraram, né? Só A situação. pioraram. Só pioraram. Imagina. Essa Aí, questão que tu pode colocou falar. ali do artesanato, acho que penso eu, não, vou perguntar, tá? Essa questão ali, quando afeta a natureza, também afeta até o próprio artesanato, né? Porque o material que vocês usam, né, para poder fazer né, os adereços, as coisas, precisa também, né, da natureza, né? E se você tá cada vez mais deteriorando esse meio ambiente, vai afetar também uma forma de sustento, né, dessas famílias. Sim, com certeza. Não, sim, com certeza, porque nós dependemos muito da natureza para sobreviver também, né? Da mata, das árvores. E com essa degradação, a nossa aldeia já é pequena, né? Só tem 59 hectares. E degradando mais, os nossos recursos naturais acabam de vez, né? Não tem nem como tirar o sustento agora, né? Porque não tem mesmo. Por isso que algumas famílias estão sofrendo bastante dificuldade aqui na aldeia mesmo. Ainda existe alguns amigos da aldeia que ajudam muito a gente, né? São os amigos da aldeia que, por conta própria mesmo, né? Os ajudam. Mas se depender de artesanato, tá muito difícil. Bem difícil mesmo. Ali no caso, seria quem fica responsável ali direto governamental, é o município de Biguaçu ou é o estado que fica responsável ali no caso pelos recursos ali de vocês? Não entendi. Por favor, explique de novo. Questão dos recursos ali, ou serviços públicos, seria, vocês usam do município de Biguaçu ou os estaduais, no caso? Daí é de município de Biguaçu, daí. Municipal, daí. E eles têm algum projeto com vocês ou não? Não. Agora não, depende do prefeito também, né? Agora entrou outro prefeito, não sei se vai ajudar nós ou não.
Diz ele que sim, né? Mas Hum. depende do prefeito, é questão de política daí. Entendi. Imaginei já que esse é o depende, né? A gente acaba dependendo Sim. deles. Tem uma pergunta aqui, Caroline Machado. Diz assim, ó, conte um pouco sobre quais são as danças, práticas culturais que a escola tem no cotidiano com os estudantes. Acredito que deve ser de alguma questão da cultura guarani que é trabalhada com os estudantes na escola. Acho que é isso. Bom, em questão das práticas culturais, a gente tem, né? A gente tem o coral daqui, da aldeia, né? Que eles ensaiam todo dia e dançam. Coral da nossa PUC, que é o Coral Novos Azuis. E tem a dança do Chondaro também, que é uma dança, né? É uma dança específica que antigamente os guerreiros faziam antes de ir para a guerra, que era uma preparação, né? Preparação antes de ir para as guerras. Aí, como hoje não existe mais guerra, é praticada ainda essa dança, né? Mas como forma de dança, não como exercício físico, né? Mas a nossa aldeia ela é praticada no mês de setembro, agosto, setembro, porque ela faz parte de um ritual sagrado aqui também, né? Porque em agosto a gente tem um ritual sagrado que é a busca da visão, né? Que a gente faz um mês de cerimônia, daí acontece uma semana depois dessa cerimônia, daí acontece o ritual da dança de Chondaro, né? Uma dança que é tipo que dança os jovens, os adultos, os idosos, tudo junto. São Legal. algumas danças que a gente faz, né? Uhum. Que a gente pode Bom, falar assim, normal. uhum. Deixa eu só ver, peraí que tem mais uma. É que meu celular ficou longe aqui, eu tenho que levantar. A Ó, meu Jana perguntou assim, ó. Ver se a gente pode. Aquilo que a gente estava falando antes das dificuldades, né? De que forma os não indígenas poderiam ajudar, no caso, né? Sobre a questão dos desafios e das dificuldades que você está enfrentando. em questão da geral da comunidade ou educação escolar, assim. Eu acho que é no sentido que a gente estava falando ali das dificuldades financeiras ali, né? Do questão dos recursos e tal, que a gente poderia estar fazendo, né, para auxiliar. Bom, aqui alguns colegas nossos da aldeia não indígena, eles faz projeto, né? Alguns projetinhos para arrecadar dinheiro para comprar os artesanato, comprar a cesta básica para algumas pessoas, né? E também Uhum, ajudando comprando nosso artesanato no nosso Instagram. O tá. celular tá longe também, tá arrumando ele. Tu Então a consegue gente. digitar ali eu acho que tu consegue digitar ali no comentário o perfil ali do Instagram da tua. Esse é onde vocês fazem a venda do artesanato. Vê se tu consegue digitar ali, que daí o pessoal que vê aqui os comentários já pode depois visitar e, e ver questões, né? Ver os. Ai, meu Deus, peraí que apareceu aqui. Ou senão depois tu passa no WhatsApp pra Foi Jana. fácil, então, o celular tá longe. Tá depois. Eu sei, eu tô aqui tentando capturar ele também. Não, então daí depois a gente pega ali contigo no WhatsApp e daí a gente faz uma mensagem ali, daí o pessoal que tem interesse, a gente compartilha lá na escola também, o pessoal saber, né? Porque é o que tu falou, a gente às vezes às vezes a gente pensa que sim, ai, né, não vamos usar a internet para isso. A gente deve usar também para isso, né, para poder ter Sim, acesso às questões e ajudar também, né? Já que é difícil da gente ver pessoalmente, mas agora vamos arranjar um outro meio, né? É possível pois é. conseguir. Mas aí para nós, o nosso Instagram está ajudando bastante, porque né, as pessoas compram e a gente faz a entrega também, né, na casa da Ai, pessoa. Então é bem mais fácil de sim. ajudar nós desse jeito também, comprando os artesanatos, né? E eu Uhum. sei que tá difícil, que a maioria está sem dinheiro, mas o pouquinho que tem, comprando um colar já ajuda, né? Já ajuda a Sim. família já. A maioria vive de artesanato aqui, então já Uhum. ajuda bastante.
Aí até falando em questão do artesanato, né? Tem aqueles bichinhos, né? Feitos de madeirinha ali, que às vezes também é vendido ali. É, qual que seria a função, né, daqueles bichinhos ali? Não Depende. é só uma questão decorativa, né? Ele tem uma outra função. É que a maioria dos animaizinhos que eles fazem aqui na aldeia, tudo é significado, né? São os animais sagrados para a etnia Guarani, né? Tipo, cada subgrupo Guarani, ele tem os animais sagrados deles. E aqui a gente também tem, né? Então, todos os animais que a gente faz aqui são sagrados. Todos os animais, né? Que a gente... Inclusive tem bastante aqui, mas não dá para ver. Mas cada um tem um significado bem importante, né? Aí cada animalzinho que ele compra já tem um certo significado. Uhum. Então nada a gente faz por acaso, né? Nada, não só para decoração, mas Claro. é sagrado. Isso é bem legal, a gente fala isso também para os estudantes, né? Porque a gente, ao longo do tempo, o artesanato foi desvalorizado, né, na nossa sociedade da indígena, né? E que na realidade além de ser o sustento, também tem um significado, né? A gente falou, então Sim, não é só. Hoje a gente usa muitas vezes o artesanato na nossa casa, mas só para, tipo, para decorar, botar em cima da mesa, né? Mas ele tem ele vai além do objeto, né? Então é muito legal essa questão, né? De visualizar isso da cultura guarani, de não ser só um bonequinho, né? Que sim. vai ornar, mas ele tem um significado, né? Bem interessante. O meu telefone tocando, que saco! Nunca toca esse telefone, aí começou a tocar. Mas pode Peraí que eu até. vou apertar ali, senão vai ficar atrapalhando. Deu. Senão fica atrapalhando a filmagem, daí não dá, né? Deixa eu só ver que tem uma outra questão aqui da Jana. Ó, qual seria, na sua opinião, a possibilidade da escola não indígena ajudar no cumprimento da Lei 11.645, né? Que é a questão lá da história indígena para os alunos que não sabem o que é, né? Não, pode explicar de novo? É, assim, ó, eu vou tentar. É que eu li, daí fica mais difícil de entender, né? Seria assim, ó. Vamos dizer assim, qual que seria a nossa função dentro da escola não indígena, né? Para fazer cumprir a questão da lei 11.645, né? Vamos dizer assim, o que seria importante ou essencial da gente falar sobre a questão da história indígena, nas nossas escolas não indígenas, no caso, né? No caso, vocês falando da nossa história. Isso, né? Ah, eu acho que vocês deveriam, tipo, começar tudo de novo, sabe? Eu acho que produzir todos os livros de história novamente. Eu acho É porque verdade, essa é a minha opinião, né? Tipo, mas tá eu acho certo, assim, eu já, porque eu acho que deviam rasgar o livro de história de vocês e fazer tudo de novo, porque eu estudei em escola né, indígena desde o ensino primário, né? Então tudo que eu aprendi lá no livro de história, eu acho que não tem nada a ver com a nossa realidade mesmo. Eu acho que é tudo, todas as coisas são distorcidas, sabe? Porque no meu tempo, eu acho que lá na primeira, segunda série, eu como indígena, eu li lá no livro que o Brasil foi descoberto, né? Tipo, Pedro Álvares Cabral lá descobriu o Brasil. Eu sabia que isso não existia, né? Que para nós é uma mentira. Mas só que está escrito no livro, né? Então, para mim, eu acho que tinha que começar tudo de novo, fazer todos os livros de novo. Porque eu acho que está tudo errado. Essa é a minha opinião, né? Tipo, eu não, acho que a gente também pensa igual. Eu e a prof. Jana também pensamos igual. ai, que bom, já tem duas aliadas. Não, porque é que quando a gente acha que vai melhorar, por exemplo, assim, ó, troca o livro, né? Ah, de 3 em 3 anos troca o livro, agora é de 4 em 4. Daí, quando a gente acha que não, beleza, vai vir então um livro, né, que vai ter mais sobre a questão da história indígena, e chega lá, é a mesma coisa.
muitas vezes eles mudam só a capa do livro e o conteúdo continua o mesmo, né? Então, é mais do que obrigação nossa, no caso, né? Agora falando como professora de história, e que eu sei que vão ter professores de história que também vão assistir, é nossa obrigação ir atrás dos autores indígenas, né? Para eles contando a sua história, e não alguém contando a história, né? Por eles. Sim. Eu acho É. que já como não tem como a gente produzir, né, mudar as histórias dos livros, né, antigamente, então dá para a gente mudar, né, desse século XXI para frente, contar, colocar coisas mais essenciais sobre a questão indígena, né, mostrando a realidade, né, de cada povo, né, porque os não indígenas acham que os indígenas são um só, tipo uma etnia só, né, um grupo só. E, tipo, com os mesmos costumes, os mesmos hábitos, mas não, né? Isso nos livros de história, às vezes eu vejo, né? Que eles falam, indígena, eles falam como se fosse um povo só. Quer dizer, é um povo só, aliás, mas com etnias diferentes, com diversidades, né, também. Então, acho que deveria vir mais questões indígenas, né, nos livros, mostrando a realidade mesmo de cada povo, né? De cada etnia, né? Porque, tipo, eu sou Guarani, mas já sou de subgrupo, diferente de outro Guarani. Por mais que tenha várias aldeias aqui no litoral, uma etnia é diferente da outra, um subgrupo é diferente do outro, né? Tem algumas coisas diferentes. Então, e isso os livros de história não mostram, né? Não contam isso. Que eles, tipo, colocam os indígenas tudo num balaio só, como se fosse uma etnia só. Eu acho que deveria mudar muitas coisas no livro de história. Eu acho, na minha opinião, assim. Uhum. Tem muitas coisas erradas, muitas Assim, coisas a gente distorcidas. não tem, né? Assim, a gente falando assim também como professor, como a gente também não tem materiais assim produzidos que cheguem na escola que falam também sobre só sobre a nossa região aqui, também não tem, tem muito menos ainda, né? Se já não tem sobre nos livros que vêm do governo federal, também a gente não tem materiais específicos que cheguem na escola que falem também sobre sobre os grupos daqui, né? Da região daqui de Santa Catarina. Também não se tem material, né? Claro que a gente tem bastante material audiovisual hoje, ainda bem, né? Que tem bastante vídeos e reportagens e textos, mas é como tu falaste, né, prof? Como tem a questão da dificuldade daí dos alunos acessarem a tecnologia, a gente também tem aqui os nossos estudantes que também não têm acesso, né, muitas vezes a esses materiais. Né? E hoje a gente não consegue, por causa da epidemia, a gente não consegue levar os alunos na sala de vídeo, por exemplo. Né? Então, a gente não consegue nem isso mais, trazer, vamos trazer um vídeo e tal, não conseguimos porque a gente não pode tirar eles da sala, né? Então já aí, e daí vamos dizer assim, o esforço é maior ainda, né? Por isso a ideia da gente fazer a live também é ter essa possibilidade, né? De trazer essas questões que a gente agora na sala de aula também não está mais conseguindo, né, ter tanta liberdade para fazer isso, porque a gente está ali, né, encapsulado ali dentro da sala. É bem difícil, né, fazer as aulas com essa pandemia mesmo, né? Até para nós professores, alunos. E nem todo mundo tem facilidade, né, de estar com o celular, o notebook para as aulas. É difícil, eu entendo como é que é, então. Mas eu posso repassar para vocês alguns autores indígenas, assim. Vai ser difícil, né, usar livro agora por causa da pandemia, né, mas Mas a gente online dá um ajuda. jeito, que a gente imprime lá na escola algumas coisas e dá um jeito. Sim. E a gente também não faz muito, a gente não produz muito, né, tipo, porque também falta apoio, né, até do governo mesmo para a gente produzir nossos próprios materiais, então é difícil. E até que em Biguaçu, quando a gente quer, nós professores, né, a gente vai produzir os nossos materiais e a gente mete do nosso bolso, né? Porque a gente não tem ajuda. Né? A FUNAI não ajuda. O governador não ajuda. O presidente piorou. Então, é difícil também, a gente não tem apoio, né? Tipo, financeiro, mais financeiro para fazer, para produzir, né, os materiais, assim.
Mas a gente está fazendo o que pode, né? Para produzir também. E tem alguns materiais, sim, que eu posso repassar depois para vocês. Os materiais nossos também, para mostrar como é que é a realidade nossa. Da nossa Uhum. escola Ah, indígena. vamos querer sim, porque é muito bom para a gente poder, né, mostrar justamente o que está próximo da gente, né? Não ficar uma coisa assim muito abstrata, né? Para o estudante ficar muito abstrato se a gente não consegue ver, né? Não consegue visualizar. A gente conversando aqui contigo já não é mais algo abstrato para eles, porque eles estão visualizando, né? Eles estão vendo uma professora indígena, tá? Tipo, existe, né? Não, ela existe, ela está conversando com a Eu gente. acho que tem alunos que nunca viu índio, né? Indígena. Tem Com alunos que certeza, nunca viu indígena, eu acho. com certeza, com Eu certeza. já, eu já estagiei em São José e eu acho que, se não me engano, acho que até no Barreirão. Eu Ah, fazia o é? magistério assim. Hum, Eu estudei aí no. Fazia o magistério no bairro Ipiranga, e na. no Ai, como é que é Vanderlei? isso? No Isso, no Vanderlei? Vanderlei. Isso, é ali Sim. na frente da escola, da nossa escola. Uhum. Sim, eu estagiei, eu acho que um ano, acho, né? Meio ano, eu acho. Ah, que legal. Já fui aluna em São José. Ó, a gente estava bem próxima. Eu acho que já estagiei no Barreirão aí também. Uhum. E é uma. Apesar de tudo, né? Apesar de tu estar numa outra realidade, tu também, a tua presença também já vai ensinar muita coisa, né, para essas pessoas, né? Como tu falou, tem aluno que nunca viu um indígena. Ou às vezes não percebe também que a sua família também tem descendentes, né? Ele não consegue se identificar com, né? Porque já Sim. está tão envolvido numa outra realidade que também não se identifica. Acontece alguns casos assim, às vezes a gente está conversando, explicando na sala, daí um aluno fala: Ah, professora, meu avô era de uma aldeia, então é aí que eles começam a se tocar, né? Opa, Sim. tem alguém na minha família, né? Que é indígena, mas como ele é separado esse conhecimento dele, muitas vezes ele não entende que faz parte também da história da família dele, a questão indígena. Principalmente aqui no Brasil é difícil não ter familiar indígena na família. Uhum. É Exatamente. difícil, porque é a mistura, Aham. né? Mistura grande, então todo mundo tem um pouquinho de indígena, querendo ou não tem, Uhum. né? E eu fico feliz por isso. Ah, com certeza. Agora falta a gente aprender, né, a respeitar e a entender. Deixa eu só ver se tem mais alguma questões aqui. Tem a professora Giovana escreveu assim, ó. Acredito que temos que mostrar quem está por trás da autoria dos livros também, que a gente estava falando né, dos autores indígenas estarem sim na escola, né? Sim. Então, assim, a verdade, eu também aprendi isso na escola, que a gente estava falando, né, da questão dos estereótipos. Deixa eu só ver aqui. Eu entrei um pouco atrasada. Eu entrei Tem 20 duas minutos atrasada. perguntinhas aqui, ó, para a gente finalizar, até porque a gente já estamos 1 hora já. Acho eu que o Instagram, ele aceita, acho que 20 minutos a mais, tá? Porque uma vez a gente teve que fazer 2 vezes. É 1 hora e 20, 1 hora e meia, mais ou menos. Então, vou colocar aqui as perguntas que a Jana colocou, os das 2 últimas questões. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para a prof aqui, daí podem colocar aqui. Mas eu acho que essas 2 questões aqui já dá bastante pano para manga. Vamos dizer, olha lá. A Jana botou assim, ó. Que valores guaranis você considera que seria possível os não indígenas aprender? E quais os estereótipos, né, sobre os indígenas que mais te incomodam? Primeiro, os Com res- valores guaranis. Vamos lá, que são 2 perguntas em uma, né? Nos valores, em qual sentido ela falou? Daí ela perguntou. Eu acho que, assim, coisas que a gente poderia aprender com os Guarani, né? Os valores que a nossa sociedade não indígena perdeu ou está perdendo, né? E que a gente poderia estar aprendendo com os indígenas Guarani.
E depois a outra pergunta é sobre os estereótipos. Até a gente já comentou um pouquinho, mas o que que te mais incomoda, assim, quando tu... Assim, em questão dos valores, eu acho que os indígenas eles deveriam ter mais respeito com a natureza, né? Tipo, respeitar o meio ambiente, né? Parar de destruir um pouco. Então, isso é uma coisa bem importante que a gente, um valor importante de ter, né? Tipo, respeito pelo próximo. Próximo não só em questão de uma pessoa para outra pessoa, mas respeitar a natureza, os animais, né? Porque para nós, animais e a natureza são uma família só. Então, eles aprender mais, né? E aprender mais, tipo, viver em comunidade, ter solidariedade um com o outro, né? Porque a gente vive dentro da aldeia nossa, a gente vive como se fosse uma família só. Mesmo não sendo família de sangue, mas a gente considera a outra pessoa que mora do lado da nossa casa como se fosse um vizinho, vizinho como se fosse nosso sangue, da nossa família, né? Então, e os não indígenas não, assim, tipo, se não for da família, não tiver sangue da mesma família, então não é considerado da família, né? E outra coisa que eu acho que a gente vive mais liberdade dentro da aldeia, porque não tem cerca, né? Nenhuma casa tem cerca, nenhuma casa tem muro. Então, e fora não, fora parece que não tem liberdade, porque as casas, as cidades são cheias de muro, né? Cheias de cerca, separando o quintal de um de outro. A gente nem vê o vizinho que está do lado. Então, para nós, dentro da aldeia, é viver em liberdade. Isso é um grande valor que a gente tem, né? Respeito também. E em questão do estereótipo, as coisas mais que me incomodam, falando de mim, né? O que me incomoda é que às vezes os indígenas eles confundem a gente, né? O nosso, tipo, eu, Guarani, com. Eles acham que é um povo só, que a gente é um povo só, né? E o que me incomoda também é que eles acham que a gente não tem nada contra os japoneses, a maioria acha que. Falando de Minas, acho que os japoneses, às vezes, assim, que eu não sei, eu não sei porquê. Acho que. E outra coisa é, falando desse estereótipo, né? Que a gente, para ser índia, a gente não precisa estar, tipo, 24 horas lá pintada de índio, né? Usando roupa de índia, pra sair de índio por aí, né? Porque a maioria dos índios, eles que não vivem mais como antigamente, né? Que nem tem nem como. Então, às vezes alguns têm carro, né? Saem de carro, eles falam assim, nossa, mas por que como assim você é índio, mas tem carro? Você pinta o cabelo, você usa maquiagem, né? Falando principalmente eu que sou mulher, que a maioria das pessoas olha pra mim, nossa, você usa maquiagem, você usa batom, usa alinhador, usa pó. O índio não faz isso, o índio não pode usar isso. Se por que não, né? Eu sou índio, mas sou mulher, eu gosto de me maquiar, gosto de me pintar. Então isso que é o estereótipo assim, de que as pessoas pensam, sei lá. Eu falando de mim, né? Assim. É, se encaixou, encaixa o indígena no padrão, que não existe, né? E mais que a pessoa criou, e daí acha que não corresponder com aquele padrão, então não pode ser Sim. classificado como tal, né? E é o que tu falou da liberdade, né? Se nós, não indígenas, prezamos pela liberdade de fazer isso, aquilo, outro, se eu quiser com o meu cabelo, o que eu quiser com a minha roupa, o indígena também tem liberdade de fazer o que quiser com o seu cabelo, com a sua roupa, né? Claro. Então a ideia da liberdade serve para todo mundo, não só para o não indígena. E a gente mora aqui, né, como eu falei, bem pertinho da cidade, né, em meia cidade. Aí, quando a gente vai, né, no centro de Iguaçu, as pessoas perguntam se a gente é indígena daqui mesmo. A gente não é indígena daqui. Eles falam, nossa, mas índio mesmo só tem lá pro norte, lá pro, né, lá do Mato Grosso, Amazonas, Pantanal. Não, aqui não existe mais indígena. Não, aqui não existe. Aí às vezes a gente nem discute, né? Porque não vale a pena, né? São pessoas leigas no assunto de questão de indígena, não sabe que existe indígena por aqui, né? Porque a maioria acha que aqui eles passam por aqui, né? A aldeia vai até a praia aqui, então.
espaço que aquela praia, e acho que aqui não é uma aldeia indígena. Para eles, indígenas só tem lá para Pantanal, Mato Grosso, Amazonas mesmo. Acho que eu não sei se isso, mas eu acho que é o estereótipo. Sim, Tem, né? claro, tem vários aí. E vários que a gente reconhece, inclusive, nas falas dos nossos estudantes, né? Porque é o que eles ouvem em casa, é o que eles veem né, durante muito tempo nos filmes, nas novelas, né? Quando aparecia um indígena sempre estereotipado, né? Então, com certeza, faz muito sentido também para os nossos estudantes, porque eles também falam isso às vezes. Tem Sim, mais uma questão aqui da Jana. As mulheres guaranis têm assumido mais espaços de liderança nas suas comunidades. Vocês enfrentam alguma resistência dos homens agora? Não sei se é indígena e não indígenas, acredito que, né? sim, eu acho que quando a gente fala de mulher indígena, né, do feminino, a gente sofre resistência ainda, porque desde antigamente, né? Porque antigamente nas aldeias indígenas, né, se via mais a figura do masculino, né, do cacique, né, como um ser masculino dominante, né? Uhum. Mas agora, acho que no século XXI, mudou bastante, porque tem muitas caciques que são mulheres, né? Muitos caciques são mulheres. E as mulheres estão tomando mais à frente, né? Principalmente falando das mulheres Guarani, né? E antigamente os caciques eram homens, as pessoas que saíam para estudar nas universidades também eram homens, né? E agora não, agora a mulher já tomou seu espaço e cada vez ela está lutando mais para tomar espaço, né, na sociedade, né, indígena e dentro da sociedade indígena também, né? Porque, Uhum. querendo ou não, a gente sofre preconceito como mulher dentro e fora da aldeia, né? Em questão dos homens indígenas e dos não indígenas também. A gente sofre, tem bastante preconceito em questão de nós ser mulher, né? De nós não, tipo, de nós ter uma certa independência, né? Porque as mulheres agora são bem independentes, as mulheres Guarani, falando da etnia Guarani, né? Porque Uhum. antigamente não era assim. Não é que nós era submissa aos homens, né? Não era que nós, não, vou ter que obedecer certinho, que os homens mandam, tem que obedecer. Não, eu acho que era pelo motivo de não querer se aparecer tanto, né? Porque a nossa Uhum. educação é diferente da educação não indígena. Nós, como mulher, nossa educação é bem diferente. Então, a gente aprende, né, que a gente tem o nosso dever como mulher e o homem tem o dele. Né? Mas Uhum. agora, o século XXI mudou bastante. E a gente está lutando pelos nossos direitos, né? Cada dia que passa, a gente conquista os nossos direitos. Direito de Uhum. estudar, direito de trabalhar, né? Direito de ser cacique de uma aldeia, de ser vice-cacique, de ser liderança. E é bem legal, assim, o que está acontecendo agora, né? Porque existe bastante movimentos de mulheres, né? Que estão tomando a frente de tudo, lutando pelas aldeias, né? Não que a gente deixou os homens de lado, mas eu acho que ele está unindo mais força, por mais que tenha bastante preconceito. E agora os homens estão começando a entender, né? Não 100%, mas eles estão entendendo, tipo, o nosso direito de luta agora, né? Mas eu acho que o preconceito tem fora e dentro da aldeia, querendo ou não, acho que tudo que a sociedade tem isso, né? Mas a gente está quebrando várias barreiras, né? Conquistando vários direitos nas lutas. Com certeza. E a presença das mulheres indígenas nesses diversos espaços também vai dando força para as novas gerações, né? Para as Ah, próximas adolescentes que também vão se espelhar em vocês, né? Vão pensar assim, nossa, eu também posso ser professora como ela, também posso ser uma liderança como ela, né? Isso com certeza vai dando força para os próximos que virão, né? Talvez eles vão trilhar caminhos mais fáceis do que os nossos, porque a gente está dando, vamos dizer assim, exemplos bons, né, para eles. Penso que é importante, né, a nossa presença, assim, para os adolescentes, né? A gente, como como professor, antigamente, né? Antigamente era só professores homens. E agora tem a maioria das professoras são mulheres. Então já é uma conquista para nós, né? com É uma conquista certeza, bem grande para nós. uhum, esses espaços aí, tipo, a posição já muda, né, também. Sim.
Nossa, Denis, assim, ó, muito legal, sabe? Foi assim, muito. Essa ideia da a internet, ela tá nos possibilitando, né, situações que, se fosse presencial, talvez a gente nunca conseguiria se encontrar. Às vezes, pelo, né, o cumprimento das nossas atividades, uma escola. Então, assim, ainda bem, né, que a gente conseguiu esse contato, né? A Jana, né, conseguiu conversar contigo, a gente também topaste conversar com a gente. Então, assim, foi uma oportunidade, assim, com certeza maravilhosa, que, tanto para nós quanto para os estudantes e para os professores de história, que também vão poder material depois, né, nas suas aulas. Então, a participação, com certeza, assim, vai ficar marcado aí para nossa para o nosso trabalho aí na escola. A Gina botou ali, né? Jenny, sua participação foi maravilhosa, gratidão. Né? Então, em nome da nossa escola, né, eu gostaria de agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, que a gente sabe que é a correria do professor, né? A gente sabe muito bem, ainda mais nesses tempos da pandemia, mas o diálogo ele é fundamental, né? Sempre o aprender e nada melhor do que a conversa para a gente poder aprender, né? Como tu falaste, né? Tem que tocar fora os livros e, né? Claro, modo de dizer, né? Não é que a gente vai sair com alguns livros na escola, mas eu Claro. digo, para a gente reconstruir isso, a gente precisa ir além, né? Daquilo que chega para a gente. A gente precisa justamente ir nos autores indígenas, falar sobre a história, né? Deles, não pelo viés de outras pessoas, mas por eles mesmos. Né? A Jana tá. A questão a Jana tá falando ali, né? Que a gente não conseguiu botar nós três juntas ali e falar a questão tecnológica, mas não sei, depois eu vou tentar descobrir o que é do Instagram. Mas assim, ó, já fica o convite para ti, tá? De quando a gente não estiver mais nessa situação terrível aí da pandemia, que tu consiga nos visitar agora, não mais como estagiária, mas agora como professora, né? Pessoa. Na sala de aula ali conversar, né, pessoalmente. Ah, para mim isso é um prazer lá rever de novo, né? Foi pouco tempo que eu passei por lá, mas eu agradeço o convite, né, da Jana. Eu tenho falado bastante com ela pelo WhatsApp, né? E deixar no WhatsApp também depois, meu Instagram, quem quiser fazer alguma pergunta fora, né, assim que eu possa responder também, né? Se alguém tiver mais uma curiosidade sobre indígena, eu posso responder também. Obrigado pelo convite, né? Quando precisar, é só chamar. Ah, nós que agradecemos. E uma coisa, um desafio que eu fiz esses dias aqui na nossa página para os nossos estudantes é a gente começar a procurar lideranças, personalidades indígenas nas nossas redes sociais, começar a seguir, né, para Sim, conhecer um pouco mais do cotidiano, porque a gente está acostumado a seguir sempre as mesmas pessoas, né? Só os cantores famosos, os artistas famosos. Esses aí já são famosos, não precisa da gente, né? A gente precisa justamente. Vamos seguir. A gente botou até uma sugestão de alguns, né? Inclusive, uma das que a gente colocou ali que ela é médica, né? Até vai aparecer acho que é um programa que a Globo vai fazer segunda-feira sobre os indígenas. Daí fala da questão dela, ela é formada em medicina e tal. Então, olha só a quantidade de personalidades, de pessoas, né? Em lideranças, tem artistas, modelos, sim. professores, né, poetas, nossa, uma infinidade de pessoas ali que a gente tem que começar a abrir os nossos horizontes e ir atrás, né? As coisas também não vão vir sozinhas para nós, a gente tem que correr atrás um pouquinho, né? Então, tem vários indígenas que são importantes, né? Tem médico, tem dentista, tem artista, como você falou. Só que são pouco conhecidos, né? Porque a mídia não divulga, né? A televisão pior ainda, né? Então, É.
É só seguir no Instagram, que são importantes, que lutam pelos povos indígenas, né? Então, são bem importantes para nós, né? Só que a maioria dos indígenas não conhece, né? Não tem essa familiaridade com povos indígenas, daí não conhece. Mas tem Sim, sim várias pessoas que lutam pelos direitos indígenas, né? Que são importantes, que estão no Instagram. Então seria bom mesmo seguir essas pessoas para saber um pouco, porque a maioria são tudo índios, indígenas de etnia diferente, né? Cada um com sua cultura, então fica bem interessante, né? Estudar a diversidade dos indígenas do Brasil. Não só do Brasil, mas do mundo, né? Que no mundo inteiro tem indígena. uhum. Seria bom mesmo. E também tem bastante de jovens, assim, da idade dos nossos estudantes, que também são influenciadores, né? São indígenas influenciadores digitais, e que vão contando, fazem vídeos contando o cotidiano deles, o que, que eles fazem, né? Para mostrar que também não é uma coisa de outro mundo, né? Como a gente falou, eles também usam o Sim, celular, eles também têm, né? claro. Usam os meios digitais, não é a questão só do não indígena, né? Então é muito legal também para a gente ter esse contato e, como eu falei, né, dialogar e abrir os horizontes. Sim, Então, espero que essa nossa conversa aqui, nesse bate-papo, tenha ajudado quem assistiu, para os nossos estudantes que vão assistir. Vai ficar salvo depois, tá? Depois a gente passa para ti também, a gente baixa depois o vídeo aqui do Instagram e coloca lá no YouTube. Então fica lá, é mais no YouTube também, né? Mas ah, assistir com mais calma lá. Daí vai ficar sim. salvo, depois a gente vai passar para ti o link, tá bom? Sim, até, inclusive, o marido ele tem um canal no YouTube também, que ele faz vídeo e coloca lá. Eu vou repassar para vocês depois também. É Opa, que o meu celular, legal. é que o meu celular, se eu mexer muito, ele vai cair, porque ele tá montado ali, no negocinho ali. Eu mando para vocês depois, daqui a pouco. Muito obrigada, tá, por tudo, pela tua fala, pela tua presença aqui com a gente, né? E como eu falei, fica o convite. A gente vai ter o próximo encontro daqui a 15 dias daí sobre a gente vai justamente falar sobre essa questão desse descobrimento, que não é o descobrimento, né? Essas datas que durante muito tempo foram comemoradas e não foram refletidas. Então a gente vai falar também, refletir um pouco sobre isso, né? Para Tá, quem, né? Quem vai comemorar isso, né? Será que a gente deve comemorar isso? Ou a gente deve refletir e analisar? Então, convido vocês também daqui a 15 dias para acompanhar a nossa próxima live, mas deve ser tudo, a gente divulga a página, então todo mundo vai saber direitinho quem são as tá pessoas. bom. Tá. Tá bom, então. Muito obrigada pelo Boa convite. Tchau. noite, fiquem Boa bem, né? noite. Se cuidem aí, que fique tudo bem, Você tenha também. bastante saúde, bastante força aí no teu trabalho, né? A gente está junto aí nessa luta pela educação, pode ter certeza. Ah, muito obrigada. Vocês também se cuidem. Fico em Nhanderu. Nhanderu é Deus. Muito obrigada. Obrigada, Tchau. então. Boa noite, pessoal. Até a Tchau. próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.